E hoje é o Dia da Consciência Negra, em que se lembra o exemplo de Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares e de um movimento de resistência que durou quase 100 anos em Alagoas entre os séculos 16 e 17. Bom, o Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, criou a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. O objetivo é realizar um amplo levantamento sobre as implicações econômicas e sociais do escravagismo e investigar de que forma africanos e seus descendentes tiveram seus destinos afetados. O Brasil foi um dos últimos países a libertar os escravizados e não houve, na época, nenhuma forma de reparação ou de apoio para um recomeço de homens e mulheres negros como cidadãos livres. A OAB pretende também, com o trabalho da comissão, resgatar e valorizar a contribuição da população negra para o desenvolvimento do país. A entidade acredita que essa iniciativa pode dar mais firmeza à aplicação das políticas de ação afirmativa. Então, para conversar um pouco mais sobre essa iniciativa, a gente convidou para o programa de hoje Humberto Adame, que está aqui conosco. Ele é vice-presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade do Conselho Federal da OAB e diretor do IARA, o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental. Também conosco no estúdio está a Hebe Matos, ela é professora titular de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense. E logo mais a gente conversa também por telefone com a historiadora e ativista Vânia Santana. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar esse bate-papo tão importante no nosso programa especial no Dia da Consciência Negra. Começo aqui dando as boas-vindas a Humberto e a professora Hebe. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à Conexão. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Quero começar ouvindo o Humberto em relação à comissão, né? De onde surgiu a ideia, Humberto, para criar essa comissão e qual é o principal objetivo dela? O Conselho Federal da OAB, no último dia 3 de novembro, criou, por iniciativa da Comissão Nacional da Igualdade e apoio do presidente do Conselho Federal, o advogado Marcos Vinícius Furtado, e o apoio do Conselho Federal, ele criou a Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão do Negro no Brasil, de forma a propiciar essa investigação histórica de todo o período passado da escravidão, o que ocorreu, o que não ocorreu, fazer um grande levantamento disso de acordo na memória e demais aspectos, e propor também à presidente da República a criação da Comissão da Verdade da Escravidão no âmbito do Poder Executivo, nos mesmos moldes da Comissão da Verdade da Ditadura. Que está previsto para acabar agora no fim de 2014. Dia 10, o relatório, agora em dezembro, eles entregam o relatório. E investigar, propiciar um grande levantamento, um grande encontro do Brasil com o seu passado, olhando no espelho a sociedade brasileira e ver qual é a repercussão desse período na vida de hoje. O que acontece hoje na população brasileira afrodescendente, que é mais de 50%, e em alguns lugares como a Bahia chega a mais de 80%, o que transforma a sociedade brasileira de hoje nessa situação que existem brasileiros que são considerados brasileiros de primeira classe e brasileiros de segunda classe. O que faz dessa pirâmide que é a sociedade brasileira, onde o fundo é preto, e na medida que você vai subindo no setor de política, no setor de mercado de trabalho, no setor de educação, de presença nas universidades, no setor de forças armadas, o que transforma que essa pirâmide, na medida que você vai subindo hierarquicamente, economicamente, ela vai se embranquecendo e quando chega lá no ápice da pirâmide, ela se torna uma completa Dinamarca, um setor totalmente embranquecido, onde isso você tem poder de mando, poder de remuneração, poder de político, poder econômico. A sociedade brasileira ela precisa se transformar e o encontro com o seu passado pode estar a solução para o futuro. Dúvida. Professora Hebe, a partir desse ponto que o Humberto coloca, a falta de um apoio àqueles trabalhadores escravizados libertos, aquela época, um apoio para eles conseguirem se recolocar ou conseguirem, enfim, ter suas próprias posses, se colocar de outra forma no mercado de trabalho, é um reflexo que a gente tem hoje em dia da sociedade brasileira, é da falta de uma estrutura naquela época, logo após o fim da escravidão no Brasil? Bom,
De certa maneira, sim, mas eu queria começar de um ponto anterior, já que a gente está conversando sobre uma comissão da verdade, a ideia de fazer uma ampla investigação, posicionar um pouco do ponto de vista da história, né? Em primeiro lugar, que a história sempre se reescreve, né? Ela está sempre sendo reescrita, é uma velha senhora história, senão ela teria acabado, e ela se reescreve em função das questões do presente, né? O presente, como o presente revê o passado. Ele formula novas questões que não tinham sido perguntadas antes ou que estavam sendo perguntadas diferentes. E, de fato, a história social no mundo inteiro e no Brasil em especial, a historiografia que mais cresceu nos últimos 30 anos é a história social da escravidão, de certa maneira em diálogo com os movimentos sociais que têm colocado cada vez mais fortemente o legado da escravidão, o racismo como um legado da escravidão, como um problema para o Brasil do final do século XX e do início do século XXI. Então, há uma ampla historiografia, um amplo debate entre historiadores sobre essa questão. Sempre em diálogo, nem sempre um diálogo não polêmico, né, com a memória. A memória é essa presença do passado, né, no presente. Né? Nós temos um projeto que eu coordeno lá na UF que chama Passados Presentes. Eu acho que a escravidão, não só no Brasil, no mundo inteiro, agora os países do Caribe, o CARICOM está judicialmente, né, entrando em cortes internacionais pedindo indenização dos países europeus para os países caribenhos em função da escravidão, com amplo respaldo acadêmico de historiadores do Caribe e da Europa, de forma que essa é uma questão presente no mundo hoje, mas ao mesmo tempo é um debate, né, entre o presente, né, os movimentos sociais, a questão do racismo contemporâneo e como esse legado da escravidão é visto e é entendido hoje. Então, acho que é mais disto que tratamos especificamente. Agora, é claro que no ponto de vista específico do Brasil, enquanto historiadora da escravidão, o nosso processo, a nossa lei final de abolição, ela é um momento onde só 5% da população afro-brasileira era escravizada, né? Mas esses 5% foram, em sua maioria, eu acho que esse é o momento, a questão até mais grave do ponto de vista do reler a escravidão no século XIX, dos silenciamentos que a sociedade brasileira ainda faz sobre a escravidão no século XIX, são, de certa forma, em sua maioria, eles próprios ou filhos de pessoas que foram escravizadas ilegalmente, porque o Brasil ele se comprometeu desde muito cedo pela extinção do tráfico atlântico de escravos, e apesar disso, né, no mínimo 750 mil pessoas entraram no Brasil para fazer a expansão cafeeira, que foi a base da economia no século XIX. Estima-se até que pode ter chegado a 1 milhão, né, de pessoas trazidas. Provavelmente 750 mil é o mínimo. As pessoas que estão contadas, registradas em documentos históricos, num banco de dados feito por historiadores internacionalmente. Então, esse é o mínimo mesmo. E essas pessoas efetivamente foram libertas sem qualquer tipo de indenização, né, pela escravização, que é completamente imoral, mas além de imoral era ilegal. Então, acho que essa é uma questão muito presente hoje, né, que faz esse passado muito presente no momento atual. Da indenização até de outros países rincando, de certa forma, é uma das reivindicações da comissão, Humberto, de que forma essa reparação pode ser feita? Então, eu acho que o trabalho da comissão ainda está por vir. Mas me parece que, além das pessoas que foram trazidas, em cada ponto dos mais de 5 mil municípios brasileiros, há uma história de um africano escravizado ou de um descendente de africano escravizado que precisa ser contada. Quem foram essas pessoas, o que elas fizeram, como é que elas contribuíram para o engrandecimento da nação brasileira, como o seu trabalho acabou contribuindo para esse país chamado Brasil, em que a história do Brasil baniu, excluiu e não aparece. Então, é preciso pesquisar os pátios das igrejas, onde as histórias dos brasileiros ficou guardada, os lugares
porque eram guardadas nas igrejas, né? A história do Brasil nos conta que esses registros eram feitos nas igrejas, e isso está lá. Nas fazendas, as fazendas de Minas Gerais, as fazendas do café de São Paulo, da Bahia. Quanta história do Brasil tem para ser pesquisada e contada e que fica muito além se você contar apenas das pessoas que foram trazidas e que não eram escravas e foram escravizadas. Então essa história toda, essa história do Brasil, que na verdade refunda a nação brasileira, precisa ser apurada, contada, e antes de se falar em reparação é preciso buscar fazer essa investigação dessa diagnóstico verdade. bem feito da nossa própria história, né? Vou chamar agora também para participar do nosso bate-papo a historiadora Vânia Santana. Tudo bem com você, Vânia? Bem-vindo à Conexão. Tudo bem. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Dami e Hebe. Prazer estar falando com vocês. O prazer é nosso em poder contar com você aqui mesmo à distância de Belém do Pará, falando com a gente aqui no Conexão. Então, na sua opinião, Vânia, qual deveria ser a prioridade nesse momento em que iniciam os trabalhos da comissão? Bom, primeiro tem que parabenizar a OAB, o trabalho de Adame ser incansável no processo de causar transparência, né? Porque é preciso ter processo de transparência para o debate sobre superação da desigualdade étnico-racial no Brasil. Então, eu acho que é uma iniciativa importante ao processo de discussão sobre desigualdade étnico-raciais no Brasil. Eu acho que muito maior que qualquer discussão em torno de valores pecuniários que seja, vai na direção do que a Dami acabou de apontar. O que está em jogo é um debate moral sobre o que aconteceu antes do dia 13 de maio de 1888 e o que ocorreu a partir do dia 14 de maio de 1888. Né? O resgate histórico é um aspecto fundamental para implicar a participação das instituições brasileiras, republicanas, monárquicas, no que elas têm, evidentemente, de participação na complexa quadro de desigualdade étnico-racial no Brasil. Então, eu acho que essa iniciativa fortalece as iniciativas de ação afirmativa como estratégia de reparação dos desmandos resultantes da escravidão e também da pós-escravidão. Nós que somos ativistas, queremos, obviamente, um país melhor para afrodescendentes, para os afro-brasileiros, mas no tocante a essa proposta de iniciativa da OAB, o que está em jogo também, na minha opinião, é que a gente quer reparar um sequestro da história brasileira que tem um impacto negativo extremo para os afrodescendentes, mas também para a população branca desse país. Eu acho que abre também todo um debate em torno de um resgate da memória das comunidades indígenas. O Brasil não pode atravessar o século XXI nesse silêncio que não realiza nada. Ela aprofunda uma desqualificação do povo brasileiro, da cultura brasileira, das construções da sociedade brasileira. E custa que custar, atrocidades o que vier. Mas a gente precisa ter esse grupo reconhecido no que veio a contribuição do desenvolvimento, da economia e das instituições, com todas as suas distorções, né? Porque eu estou convencida que parte das distorções das instituições públicas brasileiras resulta desse descaso que tem sobre como elas foram constituídas, né? Vânia, quando você falava que o Adame, gostaria de fazer uma colocação, diga lá. Duas coisas. Primeiro que a proposta que foi aprovada pelo Conselho Federal, na presidência do Marcos Vinícius e do Cícero Bordalo, que é o presidente da nossa Comissão da Igualdade, que vai ser também o presidente da Comissão Nacional da Verdade da OAB, é encaminhar para a presidência da República um ofício convidando, sugerindo que a presidente da República também faça uma Comissão Nacional da Verdade no Poder Executivo, da mesma forma que teve
a Comissão Nacional da Verdade no período da ditadura e que está acabando os trabalhos agora. Porque isso você dá uma estrutura também e pode ampliar a discussão, pode fazer mais do que a própria OAB. É importante dar essa transparência e tornar oficial. E segundo, que nós todos que trabalhamos tanto pela ação afirmativa, a discussão das cotas na universidade, com o caso da ADPF 186, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, em que o Supremo Tribunal Federal julgou há cerca de ano e meio para 2 a constitucionalidade das cotas na Universidade de Brasília, achávamos que, bom, nós ganhamos, a ação afirmativa é constitucional, tudo bem, vamos esperar agora a implementação. Mas não, na verdade, as cotas na universidade, e que agora se implementam no mercado de trabalho através da Lei 12.990, que foi assinada em julho pela Presidente da República, mas apenas para o Executivo, ela não transborda para o Poder Judiciário e para o Poder Legislativo, e mais, há um boicote silencioso dos tribunais, das cortes inferiores, das cortes dos tribunais dos estados, que vem sucessivamente derrubando as cotas para negros no mercado de trabalho, nos municípios e nos estados, alegando o vício de origem, que é o fato dela não ter saído do prefeito ou do governador do estado, e sim de um vereador ou de um deputado. Com isso, elas derrubam e, no caso aqui do Rio de Janeiro, foram 4.000 cotistas aprovados, prestes a ingressar no emprego público da prefeitura e que até hoje não tomaram posse. Há um descrédito, isso acaba por trazer uma completa desesperança a essas pessoas que acreditaram na legislação, nos editais. Isso tem acontecido, já aconteceu no Rio Grande do Sul, em Goiás, no Espírito Santo e aqui no Rio de Janeiro. Há um boicote silencioso que se trava nesse aspecto. Eu queria dizer que sobre esse aspecto, né, do diagnóstico, né, de conhecer a história das pessoas na escravização, na liberdade, porque há uma história, né, de racialização e de experiência de liberdade dos descendentes de africanos ainda durante a escravidão e do pós-abolição, isso em grande parte já está feito. São milhares de teses e dissertações, e há um campo no Brasil onde a pesquisa histórica é reconhecida internacionalmente como extremamente produtora de novos conhecimentos, né, sobre o passado, é o campo da história social da escravidão. O que é estarrecedor é que não chega ao grande público. Exatamente. Né? Não chega, a gente chega a dar nervoso, porque a gente tem 30 anos, pelo menos, né, o que a gente chama de nova história social da escravidão, já está assim, né, na terceira geração, já começa a crítica da crítica, discussões internas, não quer dizer que todo mundo tenha sempre a mesma interpretação. Como você disse, né, a história está viva ainda, dependendo do ponto de vista que olhamos. Disso, né? A gente comentava sobre isso antes, então pode haver historiador da escravidão a favor das cotas ou contra as cotas, dependendo. Mas o conhecimento, a gente consegue contar história de pessoas, a gente consegue acompanhar as trajetórias dos escravizados, a gente consegue contar histórias dos pós-abolição. E é importante que isso chegue, né, que isso tenha mecanismo de chegar para um público mais amplo. Exato. A gente está chegando já aqui na reta final do programa, mas eu quero antes colocar uma questão fundamental aqui, ouvir uma opinião de cada um de vocês, que é, pensando em quem está assistindo a gente, né, a gente vê aí os dados sobre o mapa da violência de 2014, colocando principalmente a juventude negra como principal vítima, né, na violência no Brasil, jovens negros morrendo cedo demais. A gente vai fazer um programa especial para dedicar exatamente a estudar as razões, os motivos, mas pensando nisso, nessa questão da violência, na questão do racismo velado que acaba aparecendo no dia a dia do brasileiro, a partir de uma comissão como essa, de que forma a gente pode tentar aí promover uma discussão mais ampla para tentar diminuir o preconceito e que as questões mesmo do resgate e olhando para frente aí, a população negra possa ter uma situação mais igualitária. Eu quero começar ouvindo a Vânia, que fala com a gente pelo telefone. Vânia, por favor. Muito bom. Eu vou responder essa resposta, mas queria fazer também só um pequeno parênteses. A Hebe, também historiadora que sou,
é muito interessante para todos nós ouvirmos, né? Nós avançamos no campo da investigação sobre a história social do escravo, mas esse conhecimento não transbordou para a sociedade brasileira, porque ele não está sendo associado a um debate sobre relações étnico-raciais. Então tem um momento em que a história vai ter que conversar com essa contemporaneidade de desigualdade. A gente tem que identificar, obviamente, que eu quero entender a história desse escravo, o papel desse sujeito, homem, mulher, escravo ou liberto, na sociedade colonial escravista ou monárquica, o que seja. Agora, o problema é o seguinte, o que sobrou desse cidadão e cidadã nas relações republicanas, não é? Porque conosco ainda continua passando uma relação de poder que está muito próximo da monarquia e da colônia. Então, a gente tem muito para revisar e eu acho fantástico que no campo da historiografia é muito positivo que haja o interesse de jovens e pessoas não tão jovens pelo estudo da história, é só verificar o número de candidatos nos concursos de vestibular ao curso de História, isso é genial, e, no entanto, agora temos que cruzar, quer dizer, vamos ter que... quanto é que esse arcabouço de conhecimento vai transbordar para um debate cada vez mais profundo sobre relações étnico-raciais no Brasil. Agora, com relação à questão dos jovens negros mortos por forças policiais ou envolvidos em tantas situações de vulnerabilidade, é a tal história. Isso se passa com consequências gravíssimas sobre a população negra, os homens negros, jovens, e ele é resultante disso que nós estamos tratando aqui agora, de profunda desigualdade. Digamos que os negros não eram mortos no passado, porque como peças fundamentais da engrenagem econômica, seria uma atrocidade matar os ovos da galinha de ouro. Mas é porque é o profundo descaso com tudo que é necessário aportar, e a sociedade, o Estado, à segurança das pessoas, todas as pessoas. Então, enquanto nós não tivermos deslocar a discussão sobre proteção das pessoas, deslocar de uma visão à segurança para uma visão de seguridade humana, nós vamos contar com esses índices alarmantes, né? Muito bom, Vânia, o tempo já está voando aqui, eu preciso ainda dar um tempinho para o Humberto e para a professora Hebe concluírem aqui. Mas muito obrigado pela participação nesse programa especial aqui para debatermos essa questão tão importante. Um abraço grande, Hebe, te admiro e a Hebe também. Obrigado, Vânia Santana. Um abraço para você. A gente tem um minutinho para concluir, então, por favor, Adami. Eu participei de 2 audiências públicas pelo Conselho Federal da OAB. Uma no CNJ e uma no Conselho Nacional do Ministério Público. Uma para elaboração de cotas para negros nos concursos públicos do Ministério Público e outra barreiras de acesso aos jovens negros no sistema de acesso às carreiras de justiça. Em ambas, o que ficou muito evidente foram esses números de 2000 a 2012, com o assassinato de jovens negros de 16 a 24 anos, que aumentou em 30%, mais de 30%, 30 alguma coisa. E, as explicações poderiam ser, mas o número, a base aumentou, o número de pessoas correu. Mas, nesse mesmo período, o número de jovens brancos, o percentual diminuiu. Na mesma proporção. Na mesma proporção. Então, quer dizer que há um genocídio, um verdadeiro genocídio em números grandes. O desembargador Paulo Rangel, daqui do Rio de Janeiro, dá um número de 715 jovens negros por mês. É um número, são 2 Boeings caindo por mês, com uma naturalização que a sociedade brasileira não enxerga, por exemplo, na guerra da Palestina. Né, que são muitas vidas podem ser poupadas e que a gente precisa ampliar essa discussão em relação a isso. E uma outra coisa importante, o Facebook tem se tornado um instrumento de denúncia permanente de flagrantes de barbaridades, atrocidades da polícia brasileira, em que não há não há uma comoção por parte do poder central. É preciso que o poder público brasileiro, especialmente a presidência da República, se envolva. Há sempre uma alegação de que isso é um problema dos governadores. Isso não é, são tratados de direitos humanos. Sem dúvida, um minutinho rapidamente, professora Hebe, para concluir. Concluindo, concordar com a Vânia, eu acho que isso já está acontecendo, eu acho que nos últimos 10 anos a questão das relações étnico-raciais e escravidão no período escravista e o pós-abolição se torna assim, um grande boom, a grande novidade das novas questões que a sociedade traz. E sobre essa questão, eu acho assim, eu fico estarrecida com o aumento
né, de 30%. Eu acho que é muito triste, muito grave, tem que ser analisado, mas eu acho que tem um lado importante. As denúncias estão crescendo muito. Você falou no Facebook, eu acho que a sociedade brasileira não suporta mais isso. Sem eu acho dúvida. que isso não suporta mais essa violência e esse descaso em relação à questão racial. Os movimentos historiográficos, eu acho que estão respondendo, são sinais de que há uma vontade de se dar um basta. Muito bem, a gente espera aqui com o programa de hoje ter promovido ainda mais a vontade de você em casa discutir essa questão e que leve adiante aí esse bate-papo. Então, nesse dia tão especial aqui, muito obrigado, Humberto, muito obrigado, Eu que agradeço, parabenizo.